Contas do Benfica no verde. A SAD, segundo o último orçamento, lucra 4,2 milhões de euros. Regressam as emoções da Liga, mas a pausa para as seleções deixou moça. Problemas no lado direito da defesa, Bá está lesionado e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Champions League, o Benfica já enviou a lista para a UEFA, não há surpresas, está, enfim, tudo como seria de prever, todos os jogadores foram inscritos. Eu sou o José Carlos Soares, já sabem, estou acompanhado aqui pelo Bruno Costa Carvalho e pelo José Barão das Neves, que está todo repimpado em São Tomé e Príncipe, e este é o Carrega Benfica. Ora, meus senhores, sejam bem-vindos. Hoje é uma versão ligeiramente mais curta, já se sabe, por força do facto do José Barão das Neves estar nos trópicos, literalmente nos trópicos, porque caso não saiba, a linha do Equador passa precisamente por cima da Ilha do Príncipe e, como tal, o José Barão das Neves está lá nos trópicos a fazer-nos inveja e por isso mesmo o Bruno hoje não pode ficar zangado comigo. Vou começar pelo José Barão das Neves, por um tema que vocês dois gostam muito de falar, que é estas coisas das contas, o orçamento, e nós ainda não tínhamos conversado sobre esta situação. A SAD do Benfica apresentou um resultado positivo de 4,2 milhões de euros, mas isto é mesmo assim ou como é que é, Zé? Muito, muito bem-vindo. Obrigado, amigos. Um abraço especial para vocês, aqui desde São Tomé e Príncipe. Um abraço para toda a gente que nos está a ver. Eu acho que quando as contas das SADs são positivas, são de enaltecer, porque, do modo geral, o que temos assistido e que estamos a assistir é os clubes portugueses a apresentar contas negativas. E, portanto, é importantíssimo que o Benfica, eu, aliás, esperava um resultado positivo superior. Face às vendas que foram efetuadas, confesso que esperava um resultado superior. Eu não tive, porque tenho estado nos últimos dias, desde quarta-feira que viajei para aqui, e estou ainda num processo de instalação, portanto vim para aqui, conforme vocês sabem, fazer um processo de voluntariado para uma associação de paisagem e mesmo de formação, porque eu gosto sempre de aprender nesta coisa, não tenho eu afirmar. Mas devo dizer lá, mas eu não resisto. Bruno, para quem está num processo de instalação, ele está muito mal montado, não é? Olha lá para aquilo. Eu estava aqui a aguentar, mas não há hipótese. Com licença. Pois é. O que estou a beber é Rosema, cerveja de São Tomé e Príncipe, que aconselho, porque é realmente espetacular. É de uma leveza espetacular. Mas, tirando isso, pelo o pouco tempo que tive e por a vista que dei nas contas da SAD, mas o Bruno é sempre melhor nessas análises do que eu, vi que houve ali um ligeiro aumento nas despesas com pessoal, e já aqui há uns tempos eu afirmei aqui, eu acho que o Benfica tem pessoal a mais. Eu acho que, na questão salarial, acho que as coisas estão bem identificadas e há ali um ligeiro, subiu-se ligeiramente, mas isso é o mercado, os ordenados, mas não foi nada que me preocupe neste momento. Agora, o que é importante à gestão da SAD e às contas apresentadas é que penso que será o último ano da governança do senhor que lá está e que, pura e simplesmente, pagava casamentos da filha, o colégio dos filhos. O colégio dos filhos, se calhar, estava no acordo que ele fez com o Benfica. Agora, o casamento da filha não estava. Com certeza, ele nunca se retratou sobre esse aspecto. Mas, tirando esta parte, eu acho que a SAD do Benfica está no bom caminho, apesar, como repito, pensar em resultados superiores e não corre o perigo, porque essa introdução que tu disseste, que a SAD está no verde, é importantíssima face a algumas SADs que estão no vermelho e face
também exemplos, o Benfica nunca teve perdão de juros, nem perdão de dívida, e teve sempre que suportar. E mais, o Benfica sempre pagou os seus empréstimos obrigacionistas a tempo e horas. Não era isto, obviamente, que eu queria meter, é isto que está aqui. Aquela do verde era uma tentativa de fazer uma piadola fácil, mas a coisa não resultou muito bem. Bruno, houve mesmo quem dissesse que o Benfica, as contas da SAD do Benfica ficaram no verde muito por força do negócio do argentino que foi para a Inglaterra, mas há outra coisa, do Enzo Fernandes, mas há outra coisa, e aí vocês sabem que eu nestas coisas dos números e dos orçamentos eu sou uma sequoia. Mas por outro lado, parece que o Benfica também. A SAD apresentou resultados positivos, mas o passivo aumentou. É verdade ou eu estou a fazer uma grande confusão? Boa tarde aos dois. Eu gostava de começar por dizer que no início deste programa houve uma diferença de tom ao cumprimentar-me a mim e o José Brandas Neves, coisa que eu não deixo de registar, a forma carinhosa com que tu nunca tinhas reparado. Pois, o José Brandas Neves E o Bruno é impressão minha ou o Bruno está com problemas na net? O Bruno está com problemas na net. Eu acho que aquilo é inveja, percebes? Ele estava com o síndrome do Calimero. E então é um problema da net que eu acho. É um problema mesmo da net. O Bruno vai ter que. Agora sim. Olha, mas estava com grandes dificuldades. Pronto, acho que já está. Tiveste trocado de net, não é? Ainda não trocou, vai trocar. Ainda não trocou. Olha, por acaso, neste espaço de tempo, passou exatamente aqui um senhor de São Tomé com uma camisola do Sport Lisboa e Benfica. Ele se soubesse que o Bruno ia acontecer isto, tinha pedido ao senhor para entrar aqui em direto no programa. Agora parece. Agora está tudo aqui desorientado, não é? Porque o senhor. Pronto. O Sr. Bruno Costa Carvalho, quando tem estes problemas da net, desorienta sempre aqui a configuração mas já está resolvido. E quem está em África é o João Brandas Neves, mas quem tem problemas de net fui eu, a verdade é essa. Fique bem claro. Não, é só. Estavas então tu a dizer, Bruno? Estava a dizer. Mas também o meu amigo está no Porto. Que esta foi até ao pescoço. Eu acho que esta dualidade vamos voltar a dizer, do cumprimento que o nosso amigo José Carlos Soares fez, aliada a esta forma ingrata e castigadora que o José Brandas Neves fala comigo, faz-me repensar futuras participações neste programa. Ora bem, quanto às contas do Benfica, sim, o passivo aumentou, sim, o ativo aumentou. Portanto, são coisas normais que têm a ver com os investimentos feitos pelo Benfica, sobretudo dos jogadores. Portanto, isso não é a parte que me preocupa. Acho que os resultados de 4,2 milhões de euros concordo em absoluto com a intervenção anterior do José Brandas Neves, em que estes resultados são muito baixos face a tudo que ocorreu durante este ano. Digamos que o Benfica veio de menos 35 no exercício anterior, menos 35 milhões de euros de prejuízo e 17 milhões de prejuízo no exercício anterior. Estes são os primeiros lucros do mandato de Rui Costa, mas são lucros pífios e que mostram e que estão de acordo com aquilo que foi dito há pouco tempo pelo próprio Rui Costa, que é uma coisa que eu ando a dizer há mais de uma década, mas ninguém me ouve, de emagrecer o Benfica. Ou seja, o Benfica há muitos anos comporta-se como uma entidade rica e todas as entidades que se comportam como sendo ricas não têm um fim muito feliz e têm sempre problemas a caminho. E o Benfica tem que emagrecer os seus custos há muito tempo e não o faz. O porquê de não o fazer, não sei o que faz isso, se é uma teia de influências, se é
Eu acho que é muita coisa junta e essas coisas não são boas. Prendem sempre com o amiguismo, com influências, com taxas, com coisas desse género que não deviam existir no Benfica. E já agora aqui foi dito a questão do Domingos Sousa Oliveira, que fez muitas coisas boas no Benfica, mas não tem o Benfica nem limpo nem transparente e foi envolvido e envolveu-se nas mesmas questões que, aliás, o antigo presidente do Benfica é afastado pelo Ministério Público da liderança do Benfica por um tema em que Domingos Sousa Oliveira tem que estar também envolvido, porque o presidente do Benfica não consegue mexer nas contas do Benfica sem o conhecimento e a complacência do responsável financeiro máximo. E, portanto, caiu o Miguel Moreira, que era cá em baixo, e caiu o Vieira, que estava cá em cima, e a pessoa que, na verdade, mexe no dinheiro que está no meio, não lhe aconteceu nada, e até vai ser premiado para ir para a Arábia Saudita, que eu acho que vai para o sítio certo, porque lá não deve haver problemas em mexer com dinheiros sujos. Portanto, por isso, eu desde o início tenho aqui dito que penso quem é que vai para a Arábia Saudita, o que é que eu acho do assunto. Acho que o Domingos Sousa Oliveira encaixa perfeitamente no perfil de pessoa que vai para a Arábia Saudita. Quanto por isso as contas é só estas, acho amplamente decepcionantes. Eu penso o que é que seriam as contas se nós não tivéssemos feito um negócio estratosférico como foi o do Enzo, mesmo não tendo 100% do passe, que nós sabemos que não temos 100% do passe, mas acho que algo está muito errado quando alguém vende um jogador por 121 milhões de euros e tem 4 milhões de euros de lucro. E agora vou dizer uma coisa sem qualquer ironia, e sei que beneficiou de perdões, etc., no passado, mas eu parece-me que o Sporting está num caminho muito positivo em termos de contas e em termos de trajetória, e eu acho que, e eu digo-vos isto com toda a atenção, que eu gosto de ver os trends do que vai acontecer no futuro, e acho que o Sporting é um clube que nos últimos anos eu nem olho para eles porque eles pouco ou nada contam, mas ganharam um campeonato em pleno Covid, como também ganharam uma vez um com o Inácio, treinador, vindo do nada, mas acho que eles estão a construir bem um futuro, estão a solidificar muito, passaram de falência técnica para uma situação líquida positiva, ou seja, em que o seu ativo é maior que o passivo, já não acontecia isso há muito tempo. Portanto, os três grandes, o único clube que está em falência técnica e há muitos anos e de uma forma cada vez pior e cada vez mais exaurido, é o Futebol Clube Porto, que pelas sociedades comerciais nem sequer tem direito a existir, pelo Código das Sociedades Comerciais nem sequer já devia ter sido extinto, mas de qualquer maneira o Futebol Clube Porto é o único clube deste momento falido e em falência técnica, e o Benfica e o Sporting estão neste momento já numa situação saudável e deixa-me muito atento à evolução bastante positiva que o Sporting tem feito. Portanto, nós estamos aqui um programa sobre o Benfica, mas pensar o Benfica é também pensar aquilo que os nossos adversários estão a fazer. Eu acho que neste momento o Sporting está numa trajetória, eu como benfiquista, que me preocupa porque me parece bastante positiva, quer com o treinador, quer com as aquisições da política de aquisições que o Sporting tem feito para a equipa principal, quer pelo tipo de vendas que tem conseguido fazer e pela forma como consegue alcançar resultados melhores que os do Benfica e consegue sair da situação líquida negativa em que estava, e portanto dou os parabéns ao Sporting. Quanto ao Benfica, lamento estes 4,2 milhões de euros, porque não venha com a conversa que é apostar na competitividade ou não da equipa. Eu entendo que o ano passado nós tivemos resultados negativos porque não quisemos vender os jogadores e quisemos reforçar a equipa. Teve o resultado de ser campeões, uma estratégia que eu aceito muito melhor os 35 milhões de prejuízos do ano passado, porque foi uma estratégia com a qual eu estive completamente de acordo e que deu os frutos muito bons. Tivemos grandes receitas na Champions, somos campeões, fizemos grandes vendas de jogadores e este ano tínhamos de ter os frutos disso, e os 4 milhões de euros são altamente decepcionantes, e as pessoas não têm que pensar que os jogadores que compramos este ano não entram como custos, portanto não aparecem os salários, é que vão ser custos, não tem nada a ver com as contas do Benfica. A maior parte das pessoas pode não saber isso, e portanto os investimentos que fizemos este ano em jogadores não têm qualquer reflexo nas contas, a não ser a partir dos próximos anos os salários que vamos pagar. Portanto eu acho estes resultados estranhos, maus,
decepcionantes e que me preocupam, começam-me a preocupar ligeiramente este laissez-faire do Benfica com uma estrutura gorda, obscenamente gorda e sem preocupações de emagrecer e acabar com as amizades, com padrinhos e cunhas e o diabo 4 que deve haver para ali a dar com um pau que a mim nem me apetece ver. É preciso que o Rui Costa acorde e acabe com estas questões que vêm do passado, que eram típicas do nosso amigo Luís Filipe Vieira. Muito bem, eu não sei se vocês concordam. O Bruno Costa Carvalho entrou de sola, entrou a pé juntos em alguns temas. Deixem aqui embaixo os vossos comentários e porque é extremamente importante termos a vossa opinião e aproveitem também se estão a gostar do conteúdo, ainda não acabámos, está ali por cima do Zé Barão das Neves. Subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem, ponham um like. Meu caro José Barão das Neves, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta verdadeira entrada a pé juntos do Bruno Costa Carvalho. Não, eu há pouco, não, eu concordo inteiramente com aquilo que o Bruno acaba de referir. Eu há pouco esqueci-me só de referir o seguinte, porque às vezes pode haver aqui alguma ligeira confusão, mas penso que não. A venda do Gonçalo já ocorre nesta época, não na época anterior. Portanto, a única grande venda, pelo menos que eu me recordo, que existiu na época anterior, foi a venda que foi feita em janeiro do Enzo. Isso, foi verdade, a única. É verdade, mas não é uma venda despiciente. Não. Apesar de, como nós sabemos, daquele dinheirão todo, o Benfica recebeu 55%, uma coisa assim parecida, do valor que foi declarado da venda. Mas não, o Benfica recebeu 75% e depois pagou aos empresários e assim, que de exatamente. E o problema, mas também, o problema se calhar, anda sempre a pagar dinheiro a mais, se calhar não é preciso pagar tanto dinheiro aos empresários, não é? É preciso haver aqui um corte com o passado. Atenção que o pagamento das comissões aos agentes está regulamentado no código da FIFA. Está estipulado da FIFA. São exatamente regulamentado. Que vão até aos 10%. Quando se trata apenas e só de comissões, porque nós não sabemos, ou eu pelo menos não sei, se os agentes e os empresários também têm participação no passe do jogador. Isso é outra conversa. Podem ter e recebem como outra entidade recebem qualquer. Essa parte e depois ainda têm direito mais a a comissão. Mais a comissão. Está regulamentado do modo geral. Mas só há um empresário por negócio, porque se houver mais do que um empresário... Não é bem assim. Se houver mais do que um empresário, a divisão depois entre os empresários é feita da comissão dos 10%. Não há que pagar mais 10% a um, 10% ao outro, 10% ao outro. Não. Paga-se uma comissão de 10% e depois o negócio entre os empresários é acertado entre eles. É isso que está nas regras da FIFA e é isso que se fala que tem que ser alterado, porque há empresários que aparecem e que dizem que também têm direito aos 10%, não é assim. Eles fazem a parceria, há a comissão e depois o negócio é entre eles. Eu peço desculpa, mas um dos últimos negócios que foram falados em Portugal tiveram a participação de 2 empresários e já depois do negócio feito tentou entrar um terceiro empresário em campo. O empresário do Taremi pediu ajuda ao Jorge Mendes para vender o Taremi e já depois do negócio feito ainda apareceu o outro senhor, que é um senhor que costuma aparecer na praça, sempre que no Porto há acordos já assinados, ele aparece depois a pedir uma percentagem. Isso foi frisado no artigo do Expresso sobre o contrato que foi feito com a Altice, por exemplo. Esse senhor é useiro e vezeiro, além de bater em jornalistas, de fazer esse tipo de acordos depois de os acordos já estarem rubricados, o que é espetacular. Mas vamos ao outro tema. É um caso de polícia e o José Barão das Neves esteve muito bem nesta intervenção, aliás, como sempre. É um caso sui generis e é um caso português. Vocês acham que é mesmo desta que o senhor se vai embora ou é mais aquele fogo fato? Vai, até o Pinto da Costa já disse que ele ia, eu estou fora, vocês estão a falar de quê? Domingos Soares Oliveira. Ele a fazer-se ingênuo. Ele até deu o exemplo do Antero Henrique e Domingos Soares Oliveira, de grandes gestores que foram lá para fora.
Portanto, basicamente é isto. Muito bem. O Antero Henrique continua a fazer negócios, concretamente neste caso através do cunhado com o Sporting. Sim, mas o António Henrique a mim não me interessa nada. Interessa mais o Benfica. O que o António Henrique faz ou deixa de fazer, para mim igual. Agora, então vamos a outro tema. Vamos lá avançar. Seleções nacionais regressaram. Vocês sabem que a mim pessoalmente pouco me importa. Aquilo que me importa é que o Bá acaba por vir lesionado, acabou mesmo por nem sequer fazer nenhum jogo pela sua seleção, e isto vai levantar um problema. É que o Benfica, que ainda não tem defesa esquerdo, porque o Jurasek e o outro que veio, o Jurasek ainda está recuperado da lesão, o outro... Não é verdade. O Jurasek ainda está recuperado da lesão. O outro ainda não está com índices físicos. O outro tem nome, chama-se Bernardo. Eu não me estava a lembrar. Bernardo. O Bernardo. O Jurasek já treina a 100%. Sim, está bem, mas ainda está sem ritmo, tal como o Bernardo também está sem ritmo, o que indiciava que o Auschwitz no próximo jogo ainda teria que jogar do lado esquerdo. Ora, como do lado direito, tirando o Bá, não há mais ninguém, aparentemente será o João Vítor que vai jogar do lado direito, e isso deixa-me preocupado. Se calhar há uma outra possibilidade que tu não estás a pensar e que tem a ver até com um mapa que fizeste, mostraste jogarem aqui. Com três centrais. Não, é pôr o Auschwitz à esquerda e à direita. Mas é verdade, o bom da ubiquidade. Eu devo lembrar ao Zé Carlos Soares que a época passada, inclusivamente, pouco tempo, mas houve alguns jogos, inclusivamente o João Neves jogou emprestado ao lado direito. Houve essa experiência com o João Neves, não esquecer. Mas, portanto, eu como confio inteiramente no treinador, para mim jogar o Zé Manel à esquerda, o Bruno à direita, seja quem for, eu confio naquilo que o homem tem feito. Aliás, ele teve uma intervenção agora sobre a questão do jogo com o Porto, foi uma intervenção linear para quem o criticava. Foi linear. Ele realmente tem um pensar sobre o futebol pouco emotivo e muito frio e muito objetivo em relação àquilo que pretende e aos resultados da equipe. José, mas pode dizer o que é que ele disse sobre o Porto, que eu por acaso isso passou-me ao lado e gostava. Não, só li. Como Sim. Sabe, eu estou longe. Certo. Mas o que é que ele disse? Sobre o Benfica, ele pura e simplesmente disse que não tinha resultado aquela primeira parte do Rafa na frente apoiado no Arsenal, e que na segunda parte, com a mexida na equipa, que a equipa tinha estado bem, mas que realmente no próprio dia, quando foi para fazer a equipa para jogar com o Porto, no próprio dia ainda tinha dúvidas, quem é que ia pôr e com quem é que ia jogar. E esta franqueza é engraçada numa pessoa que qualquer um de nós, que assim, não devia ter dúvidas, já devia saber que equipa é que ia jogar, tem lá jogadores para quê, e ele foi franco a este nível. Okay. Isso é sempre importante. Lista das... Agora, sobre a seleção, eu gostava só de dizer aqui mais 2 ou 3 coisas sobre a seleção. Claro, quando nós temos jogadores internacionais que vão pura e simplesmente à seleção, é natural que possam acontecer estes casos como aconteceram com o Bá. Num treino, pode-se lesionar, pode acontecer, portanto é perfeitamente natural que isto aconteça. Portanto, não me parece nada descabido, porque os nossos jogadores, aliás, o Di Maria e o Otamendi, que vão jogar com o Bolívia lá em cima a 3.200 metros de altitude, também pode dizer, espero que não, também lhes pode acontecer algo do género. Mas sobre as seleções, eu derivava, não sei se era esse o caminho, se era só o Benfica, ou era para falarmos também um bocadinho da seleção portuguesa. Eu confesso que não é um tema que... Mas vamos embora. Mas mas podemos falar, com certeza. Em passant, em rodapé. Gostava de dizer, em rodapé no meio, eu gostava de dizer que, mais uma vez, a seleção portuguesa jogou muito bem sem o Cristiano Ronaldo. Portanto, não que eu despreze o Cristiano Ronaldo, antes pelo contrário, eu acho que o Cristiano Ronaldo merece todo o meu respeito, mas penso que a seleção portuguesa, pelo que me é dado ver nas últimas vezes que o Cristiano não jogou, faz jogos sensacionais quando não estar preso a jogar para o Cristiano. Porque quando o Cristiano joga, parece-me a mim que existe quase uma obrigação de jogar para o Cristiano, e neste caso isso não aconteceu, e mais uma vez... Diz lá Cristiano. Jogo... Cristiano. O que tu estavas a dizer não me soava a Cristiano. Não, mas atenção que a net aqui não é pronto, boa. Então estavas enrolado porque a net não era boa. Está bem.
estava enrolado, exatamente. Bruno. Não estou, por acaso. Eu relativamente à seleção do Fernando Gomes e do Cristiano Ronaldo, não tenho nada para dizer, a não ser que gostei mais deste jogo porque ele não jogou, e portanto, e acho que este selecionador é brilhante, porque já temos ganho muito ao Liechtenstein e ao Luxemburgo, temos em grande estilo, portanto, foi uma grande escolha, e voltou a pôr o Cristiano na seleção, que fazia cá muita falta, e portanto acho que estamos no bom caminho, portanto a seleção a mim não me interessa nada. Não tenho nada para dizer sobre a seleção. Eu pessoalmente estou como tu, aliás, eu fiz um vídeo, um podcast para o nosso canal do Era Só Isto, onde eu falo precisamente nisso, e vocês sabem que eu sou um admirador, confesso, do Cristiano Ronaldo. Já tivemos aqui alguns bate-papos até sobre isso, mas e sou um defensor do Cristiano, mas com sumactum factum est. Ou seja, a prova, e não era só isto, veio confirmar aquilo que já se tinha visto noutros jogos em que o Cristiano não atuou. Os miúdos jogam muito mais libertos sem o Cristiano. Não estou a beliscar minimamente o talento. Para mim o Cristiano é um dos 3 melhores jogadores de futebol de sempre. Concordo, não é este o tema do nosso podcast, é a minha opinião. Agora, eu pessoalmente acho que é tempo de novos tempos. E atenção, eu acho que os portugueses que gostam da seleção e que se revêem na seleção, que não é o meu caso, mas que pronto, eu também gosto quando a seleção ganha, obviamente, mas não, eu posso dizer que o primeiro jogo agora da seleção, que foi com a Eslováquia, eu nem vi o jogo, assisti ao jogo da abertura do Campeonato do Mundo de Rugby, por exemplo, e ontem só vi um bocado da primeira parte porque tinha outras coisas para fazer. Mas aqui a grande questão é que os amantes da seleção, os que torcem para a seleção, e é perfeitamente legítimo, podem ficar tranquilos, porque eu acho que não vamos ficar com aquele síndrome de ficarmos... A seleção portuguesa fica viúva do Cristiano Ronaldo. Esta geração de futebolistas, e com mais uns quantos que já estão também a aparecer no Sub-21 e alguns que até ainda não foram convocados e que poderão vir a ser para a seleção principal, quanto a mim, enquanto equipa, são mais fortes do que a seleção com o Cristiano Ronaldo. Portanto, o pós-Cristiano Ronaldo... Eu deixo-te dizer uma coisa, pá, eu não tenho grande paciência para a discussão sobre o Cristiano. Está no top 10 ou não está? Também não tens paciência e não dizes nada, obviamente. Certo, mas porque acho que essa é uma discussão estéril. Na minha opinião, não está nos 10 melhores do mundo de todos os tempos, mas o que eu acho é que o Cristiano, se fosse mais humilde, ele até podia estar na seleção, mas se tivesse outra personalidade, outra coisa, acho que Portugal tinha sido campeão do mundo no último Mundial. E acho que o caso que se gerou ali à volta do Cristiano, o Cristiano tinha, depois de vir desempregado de Manchester, e que ele fez em Manchester, e depois não houve nenhum clube europeu que o quis, é que não houve um único clube europeu que o tivesse querido, nem o Sporting, portanto ninguém o quis. E depois foi lá para a Arábia. Mas pronto, é a tua opinião. Ninguém o quis. Não é opinião. É a tua opinião. É a minha opinião. Olha, é a tua opinião, que vale tanto como a minha ou outra qualquer. E isso não é tema, não é o nosso tema para aqui, quer dizer. Está bem, mas estou-te a dizer o que... Sim, é a tua opinião. Tu falaste, não é a minha opinião, volto a dizer. Por exemplo, não é a minha. A minha opinião. E eu mereço tanto respeito como todas as outras opiniões. Isto não tem nada a ver com respeito, agora vais ouvir, porque também falaste o tempo que disseste, agora deixa-me falar. A questão de nenhum clube europeu o ter querido não tem nada a ver com a opinião, é só leres, aparece em todo lado. Foi o Jorge Mendes andou pela Europa num périplo humilhante a oferecê-lo a clubes até menores e nenhum o quis. Portanto, não é tão vem em todo lado. Assim. Então diz qual é um que eu tenha querido. Mas olha lá uma coisa. Eu não estou nem aí. Isto é o carrega Benfica, não é o carrega Cristiano, ou o carrega Messi, ou outra coisa qualquer. E tu estás a dizer que Portugal, se ele tem sido humilde, Portugal podia ter sido campeão do mundo. Também podes ver o que dizem grandes figuras do futebol, jogadores e treinadores,
porque este campeonato estava trabalhado pela FIFA para a Argentina ser campeã. Não pode estar 10 minutos a falar de um tema e depois, quando os outros querem dizer uma coisa, dizer que isso não é o tema do programa e continuas a falar em cima de mim. Pá, se queres falar em cima de mim, faz isto sozinho. Porque eu estou-te a dizer uma coisa. Tu também, se queres que todos tenham a tua opinião, também tens que fazer sozinho. Não, tu falas 10 minutos sobre uma coisa e eu estou-te a contrapor aquilo que eu estava a falar do Cristiano, eu estava a falar que a seleção fica melhor sem o Cristiano atualmente. Não interessa, mas falaste 10 minutos. Eu estou a dizer que a questão de nenhum clube ter querido o Cristiano não é uma questão de opinião. Veio em toda a opinião publicada, em toda a imprensa, e até se foi vários clubes deram entrevistas, desde o Borussia Dortmund, desde o Milão, a dizer que nós não queremos cá o Cristiano. Vários disseram isto. Clubes que nem sequer tinham, digamos, o perfil para um Cristiano. Depois do que aconteceu em Manchester, e há um motivo muito simples, queres saber, isto não tem a ver com o Cristiano, tem a ver com o futebol. Ele, depois do que fez ter despedido o treinador anterior do Manchester e a maneira como lidou com o treinador do Manchester atual, pá, não há nenhum treinador do mundo que o quisesse treinar. Pá, esta é que é a questão. Portanto, este foi o problema que ele teve, foi um problema de atitude e não havia ninguém com um QI mínimo que pudesse treinar o Cristiano, a não ser que ficasse sob o total domínio do Cristiano, e na Arábia Saudita é possível, mas na Europa não é possível. Quanto à questão de eu achar que o Portugal podia ter sido campeão do mundo, se o Cristiano tivesse outra postura, nem digo que não tivesse sido convocado, que tivesse outra postura, isso sim é uma opinião minha, e é uma opinião com a qual eu a expresso com convicção, mas isso aí sim, tens razão, uma opinião não passa de uma opinião. Pronto, é isso. Mas eu gostava, se fosse possível, para terminar esta conversa, ainda sobre as posições e as atitudes, e é rápido, confesso que não gostei, que o capitão da equipa da seleção portuguesa, pelo facto de ter sido castigado com um jogo de suspensão, não tivesse assistido na bancada ao último jogo e se tivesse ido embora para a Arábia Saudita. É uma nota que fica só. E para mim termina aqui o assunto do Cristiano. Bem, vamos lá para falar de outros assuntos. Temos aqui, Anda lá, José. Aqui a lista dos jogadores, dos temas. Dos jogadores que o Benfica inscreveu na Champions. Inscreveu 3 guarda-redes, o Turbino, o Samuel Soares e o Léo Cocubo, sendo que o Samuel Soares está incluído naquela lista dos com menos de 21 anos. Na lista B. Chamada lista B. Na lista B. Portanto, dos guarda-redes não há surpresas. Depois dos defesas, o António Silva e o Tomás Araújo também na lista B, mais o Morato, o Bá, o Jurasek, o Bernard, o Otamendi e o João Vitor são os defesas que estão na lista. Nos médios, o Auschners, o Coxo, o João Mário, Chiquinho, Florentino e o João Neves também como sendo da lista B. E finalmente os avançados, o Neres, o Arthur Cabral, o Di Maria, o Gonçalo Guedes, o Tengsted, Rafa Silva, Petar Musa e o Tiago Gouveia, com esta curiosidade, eu não sei se vocês querem falar nisso, sobre o Arthur, o ponta de lança, que esta semana no Brasil houve alguma polémica com uma jornalista brasileira a insurgir-se contra o facto do Arthur nunca ter sido convocado para a seleção brasileira e de lá estar um Richarlison que tem menos golos marcados do que o Arthur. O Richarlison e outro qualquer. Isso era a minha nota de rodapé, por acaso. Peço desculpa. Acabaste de... Não tem mal nenhum. Lembrei-me agora, nem estava aqui no tema. Bem, o que é que vocês acham? Portanto, não há surpresas, também não havia. Desta vez, e fruto desse tal emagrecimento, não há jogadores que ficam de fora, como às vezes acontecia, e aconteceu o ano passado. Acho que houve 1 ou 2 que ficaram de fora porque não cabiam na lista. Mas desta vez, então, por força desse tal emagrecimento, toda a minha gente entrou, sendo que ainda podem entrar os jogadores, os miúdos mais novos da formação do Benfica até aos 20 anos ou aos 19, ou o que é.
Zé Barão das Neves, começo por ti, porque estás mais longe. Não, eu gostava de referir que, para mim, o que é de realçar nessa lista é a quantidade de jogadores do Benfica que vêm da sua formação. Portanto, há uma enorme quantidade de jogadores do Benfica que vêm da sua formação, o que é de realçar desde dos 3 guarda-redes temos 2, portanto, nos defesas também já temos, se eu não me engano, 2 jogadores, no meio campo, e portanto gostava de realçar essa gestão que tem sido feita, os jogadores com, tirando se calhar os guarda-redes a quem falta comprovar alguma coisa, temos já os jogadores, aliás as propostas que os miúdos centrais tiveram este ano são demonstração do valor que eles têm, e para não falar de outros, como o João Neves, que é um miúdo que está aí na calha e com, na minha opinião, com grande talvez, digo eu, não sei se concordam ou não, e isto também é um desafio que eu faço. Este é o momento chamado Call to Action, que eu faço também aquilo que eu vou dizer agora. Se concordarem ou se não concordarem, escrevam nos comentários aqui em baixo, que é o facto, para mim, o João Neves vai ser provavelmente um dos melhores centrocampistas do mundo, porque é um jogador de facto fantástico. Bruno, a tua opinião também sobre esta lista? Não, estamos todos pacificados com isso. Portanto, é o Benfica na máxima forma, na máxima força, e de facto o que o José Neves aponta de termos tantos jogadores jovens é ótimo. Portanto, não há nenhuma. Estamos todos de acordo. Só eu acho que nos guarda-redes há ali qualquer coisa que falha. É o setor mais fraco. José, mas se me permites, deixa-me só permitir o que estavas a dizer, porque é só para que era a minha nota de rodapé. A jornalista chama-se Giovanna Kiel. E foi ela que, de facto, no Brasil disse que o Richarlison e o Mateus Cunha, que eram convocados, e que o Arthur Cabral era melhor que eles e tinha mais gols que eles, e que devia ter sido convocado, e acho engraçado, porque nós, se calhar, aqui no Benfica, ainda não vimos o verdadeiro Arthur Cabral, e isto gerou-me aqui alguma expectativa e alguma... Completamente de acordo. Eu já vos completamente de acordo. Não sei se foi no programa anterior ou no outro. Calma, deixem o bichinho aquecer. Eu já vos tinha dito. Certo, disseste, certo, e isso deixa-me... Fiquei contente e espero que isso venha a acontecer, de facto. Eu acho que esta lista, eu volto a dizer, eu acho que o Benfica, do ponto de vista dos guarda-redes, o Benfica deixou escapar, porque lá está, era um guarda-redes que teoricamente não daria comissões, não sei se é isso ou não, estou a ser brincalhão para a maldade. Deixou escapar o guarda-redes da Noruega, o Nyland, porque na altura estava sem contrato, porque tinha acabado o contrato dele com o clube onde ele estava, e as pessoas diziam, ele deve ser muito bom, porque nem sequer tem clube. O que é certo é que o Sevilha vale o que vale. O que é certo é que o Sevilha tem sido o clube, se calhar, que mais taças europeias nos últimos 10, 15 anos tem conquistado. Tudo bem, é sempre a Liga Europa, mas pronto, está lá, e é um clube que em Espanha, pronto, é um clube médio para cima. Tinha um dos melhores guarda-redes, talvez aquele que no Mundial tenha sido o melhor guarda-redes, o Bono, o guarda-redes do Sevilha, que é o guarda-redes da Seleção de Marrocos, que também se deixou seduzir pelos milhões da Arábia. E o que é certo é que o Sevilha, o guarda-redes que foi contratar, foi precisamente esse, o Nyland, que eu tinha indicado como sendo o guarda-redes perfeito para o Benfica contratar, um guarda-redes com 30 anos. Portanto, eu já aqui o disse e continuo a manter, Deus queira que eu me engane, mas o Turbine é mais ou menos a mesma coisa do Vlaco Dimos, sendo que sai ainda pior aos cruzamentos, e se calhar, apesar de tudo, não é tão seguro, mas eu posso estar enganado. Notas de rodapé, meu caro José Barão das Neves, se não houver mais nenhum comentário adicional. Não. E eu agradeço-vos que o programa pura e simplesmente fique mais reduzido, porque realmente tenho algumas dificuldades de ligação de onde estou. A minha nota de rodapé tem a ver, a força do Benfica é uma coisa impressionante. Quem tiver em São Tomé e Príncipe vê o que é realmente o Sport Lisboa e Benfica. Camisolas, a grande maioria das pessoas são do Benfica, encontra-se pessoas de outros clubes, mas a grande maioria das pessoas
Aliás, é uma porta aberta e de comunicação. Quando nós perguntamos às pessoas, eu faço muito essa auscultação, quando perguntamos às pessoas de que clube é que são, eles dizem logo do Benfica. Mas isso deixa-me se há camisolas... dizer que e o Bruno também tem esse conhecimento também. Na chamada África lusófona é muito isso. Em Angola é assim, em Cabo Verde é assim, em Moçambique é assim. Eu só não sei a realidade na Guiné-Bissau, porque eu nunca estive na Guiné-Bissau, mas nos restantes países mas é assim. Em São Tomé também é sei, assim. Também já estive em São Tomé. Sim, e deixo aqui uma nota que era, segundo eu tentei aqui auscultar, não existe aqui a Casa do Benfica de São Tomé e Príncipe. E eu acho que o Benfica devia de implementar, existindo a Casa dos outros clubes, porque a força do Benfica é bastante superior e nota-se no dia-a-dia, na rua, das pessoas da população que aqui anda com camisolas do Benfica, existe, como está aqui um amigo meu ao lado que está a assistir à gravação do programa, o amigo Paulo, que também é benfiquista, a dizer que existe a casa do Sporting, existe a casa do Porto, mas não existe Agora, a casa não te esqueças, é quando saíres, eu acho que tu não devias pagar a conta para não teres contacto com o caixa aí desse estabelecimento. O caixa já não é o mesmo. Trocou. E eu, para não ser eu a ir lá, peço ao Paulo para pagar a conta, além de não contactar com ele, ainda me sai mais barato, que o Paulo paga tudo. Meu caro Bruno, um abraço para vocês. Podemos reaproveitar essa informação adicional que tu deste sobre o Arthur Cabral como tua nota de rodapé, não sei se concordas. Sim, mas eu gostava de dizer aqui duas coisas rápidas. Uma sobre o que o José Bernardo Neves acabou de dizer, e tu que viveste tanto tempo em Angola, e eu que também estive em Angola mais de passagem a fazer lá um canal de televisão e que também fiz a mesma coisa em Cabo Verde. Ser do Benfica é extraordinário nestes sítios, e nos dias em que joga o Benfica é um sentimento inacreditável de alegria e de convívio. E, portanto, é um sentimento único que só o Benfica consegue. Apesar de em Luanda também não haver uma casa do Benfica, mas há o restaurante do Benfica, que funciona mais ou menos assim, que é o restaurante do Benfica e Luanda, Luanda e Benfica, Sport Luanda e Benfica, salvo erro. Só que, pronto, também não é oficialmente uma casa do Benfica em Luanda. Sim, sim. Sim, mas eu, como estava em Talatona, havia mais em Talatona e seja o bar ou o restaurante que tu resolves ver o Aliás, ainda jogo, vimos é uns sempre jogos um lá no ambiente bar fantástico. do restaurante, do hotel onde tu estavas, em Talatona. Exatamente, e tu sabes, é sempre um ambiente fantástico. A minha nota de rodapé tinha duas, uma que já foi dita, do Arthur Cabral, que acho que não vale a pena dizer mais nada, mas uma coisa que é o caso Rubiales, que acho que um dia, se calhar, nós podíamos falar num programa, isto não tem muito a ver com o Benfica, mas tem a ver com futebol, eu até era um grande impulsionador e gostava muito do futebol feminino. E agora o futebol feminino deixou de me interessar porque foi completamente capturado pela cultura woke e não contem comigo para essa palhaçada. E portanto o caso Rubiales é triste. E esta coisa dos movimentos LGBT, não sei das quantas, e o feminismo exacerbado tomou conta do futebol. É ridículo o que aconteceu neste caso Rubiales, o aproveitamento, a jogadora feliz e contente e a rir-se e não sei o que mais, e de repente foi violada por aquele beijo que não teve nada, enfim, de especial. Não, ainda por cima portanto, foi hoje considerado futebol feminino, oficialmente pelo tribunal. Aquele beijo é considerado uma agressão, foi considerado uma agressão sexual. Uma agressão. Os espanhóis ainda estão piores que os americanos neste aspecto. A sociedade está aí para extremos em que, se nós não formos eu estou completamente, enfim, contra isso, e portanto a cultura ou o caminho não me apanha, e por isso acho absolutamente ridículo o que aconteceu. E já agora do futebol feminino, devo dizer, que as mulheres não jogam puto, jogam nada. As guarda-redes que tu tanto admiras não defendem nada, as defesas são horríveis. Qualquer equipa da quarta divisão portuguesa ganhava as campeões do mundo. Portanto, tenham juízo, aprendam a jogar futebol e deixem lá os beijos do Rubiales em paz. Não jogam nada. Eu, pela primeira vez na vida, estou completamente de acordo contigo e faço uma adenda ao teu nota de rodapé como sendo minha. Não estou nem aí que digam que eu sou o que
quer que seja, eu não estou nem aí, é apenas a vossa opinião. Mas é curioso, Bruno, nós que às vezes temos opiniões tão antagónicas em alguns temas e que ficamos os dois bravos aí na conversa, que nesta matéria, que até é uma matéria que teoricamente politicamente falando, eu sempre pensei que tu irias ter uma opinião diferente dessa. Eu concordo plenamente contigo e posso-te dizer que eu que até costumava ver jogos de futebol feminino, para mim acabou. E mais, agora vou ser ainda mais mauzinho, e depois admiram-se de haver tanto, como é que eu hei de explicar isto também sem querer ser acusado, porque nós temos de ter cuidado agora, porque estamos a entrar já numa fase, não, no nosso não canal. Tenhamos cuidado. No nosso canal. O facto de termos de ter cuidado. No canal, nos projetos que nós temos para o canal, nós temos de ter cuidado também com aquilo que dizemos, senão corremos o risco depois de não aceitarem o nosso canal como os canais chamados monetizados. Mas aquilo que eu digo é, e depois há mulheres que se admiram, que cada vez menos há homens. Há cada vez menos homens, eles são todos gays. Não, é que hoje em dia eu pergunto. Não, eu hoje em dia pergunto. É que eu não sou nada de acordo com vocês. Com as coisas desta forma. Espetacular. Eu nunca pensei como ouvir é que isso. Um homem se vai aproximar de uma mulher naquela fase da conquista, não acredito. O chamado, o roubar-lhe um beijo, porque isso vai ser considerado quase como que uma violação. Eu estou a levar isto. Deixa-me dizer uma coisa, José, se não te importas. A tradição está-se a cumprir e a nota de rodapé acaba por ser gigante. Portanto, e há outra coisa que eu também queria dizer a quem nos vê, porque é importante que eu diga. Às vezes esta calor da discussão que eu e tu temos a Carlos Soares é dentro, não tem nada a ver. As pessoas não imaginam. É quando nós acabamos a gravação, nem sequer falamos disso. Claro. Olha, pumba, até o telemóvel do Zé caiu. Só para acabar, que o José Brandas Neves, que eu vejo nas redes sociais, tem uma posição muito politicamente correta e muito influenciada pelas feministas que dizem ele deu-lhe um beijo. Se fosse um tipo a dar um beijo a outro tipo, não havia problema nenhum e a sociedade posso ser eu a dizer a minha posição? Agora se um homem dá um beijo a uma mulher, é o fim do mundo. Atenção. Posso ser eu a dizer a minha posição? Mas eu só quero aqui esclarecer a minha posição numa coisa. Eu sou daqueles que defendem que violadores e pedófilos deviam passar por um processo de castração química. Não, eu aqui sou radical. Portanto, não pensem que eu estou a branquear. Agora, eu acho é que não podemos misturar o que é efetivamente um assédio sexual, o que é efetivamente, porque o assédio sexual é feito às escuras. Aquilo, se fosse assédio, mais a mais quem viu as imagens depois no autocarro, com as jogadoras todas a pedirem outra vez a eles os dois para se beijarem no autocarro. Ela a rir, a mostrar aquilo, a dizer que parecia o Casilhas com a namorada daquele célebre beijo depois da Espanha ser campeã do mundo. E depois... Isto é uma nota de rodapé. Mas diz lá, Zé, peço desculpa. É tradição. Eu é muito simples. A única coisa que eu quero dizer é que vou guardar a minha opinião para o tal programa que o Bruno propôs e não estou nada de acordo com vocês. Um abraço desde muito bem, meus amigos, ficamos por aqui, já sabem, comentem tudo aquilo que aqui viram. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, partilhem. José, quantos subscritores faltam 20, mais coisa, menos coisa. Faltam 20 só desde que cheguei a São Tomé
Já arranjei mais 10 tens que arranjar subscritores. mais 20. E partilhem O meu trabalho está a ser os feito. vídeos. E Um pronto, abraço para vocês. carrega Benfica. Um abraço.